Bom dia! A partir da aula de hoje, passaremos a conhecer os seres vivos. Nós já sabemos que existe uma grande diversidade de vida por todo o nosso planeta. Atualmente, estima-se que exista cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos. E para a gente conhecer a origem e a diversidade de vida, nós precisamos compreender aquilo que caracteriza um organismo como um ser vivo. E aí são características principais dos seres vivos, a presença de vida, presença de ciclo de vida, reprodução, a necessidade de energia, a reação a estímulos e a organização celular. Então, quando eu encontro essas 5 características em um organismo, eu posso classificá-lo como um ser vivo. Então, vamos dar uma olhadinha aí em cada uma dessas características. Para começar, o ciclo de vida, que nada mais é que todas as transformações que um organismo passa, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, todos os organismos, eles vão nascer, crescer, se desenvolver, e dentro desse desenvolvimento pode acontecer a reprodução e, por último, a sua morte. Existem alguns indivíduos que possuem essas transformações muito definidas, com características definidas. Então, eu coloquei para vocês o ciclo de vida da borboleta. Então, ela nasce através de ovinhos, desses ovos saem as lagartas, que passado algum tempo vai se transformar em casulo, e dentro desse casulo vai acontecer o processo de metamorfose, que vai sair o indivíduo adulto, que é a borboleta. Ela vai se reproduzir e depois vai acontecer a sua morte. Quanto ao processo de reprodução, é uma característica muito importante, porque ela vai garantir a sobrevivência, a perpetuação da vida de todas as espécies aqui na Terra. E ela também está muito ligada à forma de vida de cada uma das espécies, o seu hábitat, o seu nicho e as suas estruturas corporais. Se a espécie, gente, tiver uma reprodução ineficiente, o que é isso? Tiver algum problema para se reproduzir, ela pode levar a espécie à extinção, tá? Então, a reprodução ela precisa acontecer de maneira correta, de acordo com cada espécie, para que a vida continue existindo aqui na Terra. E quando a gente fala de reprodução, existem 2 formas dos seres vivos se reproduzirem. São elas, a sexuada e a assexuada. Na reprodução sexuada, acontece então a união dos gametas. Gametas, relembrando aqui para vocês, são aquelas células reprodutivas. E aí nós temos 2. Uma feminina, que são os óvulos, e a outra masculina, que são os espermatozoides. Então, precisa acontecer o acasalamento para que o óvulo encontre o espermatozoide, para que ocorra a união desses 2 gametas. Dessa união, o material genético dessas 2 células elas vão se unir e aí dessa união vai ser gerado um novo indivíduo. E sempre na reprodução sexuada, o indivíduo novo formado ele será diferente dos seus pais. Esse tipo de reprodução acontece então com a maioria dos animais e com as plantas. Já na reprodução assexuada, não existe a troca de material genético. O material genético dos pais é passado para o novo indivíduo. Não tem junção de outro material genético. Então, se não ocorre a troca e a junção de material genético, os indivíduos filhos, os indivíduos resultantes, eles sempre serão iguais ao indivíduo original, tá? Aos pais. Reprodução assexuada acontece com as bactérias, com alguns protozoários, como as amebas e alguns outros indivíduos. Necessidade de energia. Nós sabemos que a energia é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa reprodução e para que o nosso organismo se mantenha
em funcionamento. E de onde vem essa energia? Dos alimentos. E quando a gente fala na forma pelo qual os organismos vão se alimentar, a gente consegue separar em dois grupos. Então, o primeiro grupo são daqueles indivíduos que são autótrofos, como as plantas e as algas. E o que seria isso? Plantas e algas possuem clorofila, né? Aquele pigmento verde. Essa clorofila vai se juntar com outros elementos, vai passar pelo processo de fotossíntese que vai gerar glicose, que é o alimento para a planta, no caso, né? Então, todos os indivíduos que conseguem produzir o seu próprio alimento, nós classificamos como autótrofos. Já aqueles indivíduos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos, nós denominamos como heterótrofos. Então, praticamente todos os animais, né, são classificados como heterótrofos. Reação a estímulos, gente, é uma reação que mantém a sobrevivência do organismo, tá? É o que vai deixar ele pronto para fugir, por exemplo, de um predador. Então, eu coloquei aqui para vocês a imagem de uma plantinha chamada dormideira. Essa plantinha, quando a gente toca ela se fecha, ela fecha as folhinhas. Então, o toque seria um estímulo e ela fechar as folhinhas seria uma reação, tá? Que vai manter a sobrevivência dela. E aí, coloquei alguns outros estímulos aqui para vocês saberem, mudanças na quantidade de luz, claro, escuro também são estímulos. Temperatura, então mudança de quente para frio também é. Umidade, seco ou úmido, presença de substâncias químicas, como por exemplo, substâncias tóxicas. Algumas plantas, elas produzem uma substância que é tóxica para outros animais, e isso impede que essa planta seja comida, né, seja predada. E o cheiro também de predadores. Então, a presa, ela consegue sentir o cheiro, né, alguns animais conseguem sentir o cheiro do seu predador próximo e consegue fugir, tá? Mantendo a sua sobrevivência. E por último, a organização celular. Então, nós não podemos falar de organização celular sem entender, né, o que seria esse celular, de onde vem isso. Então, a organização celular, gente, nada mais é que a união da menor estrutura que forma um ser vivo, que é a célula. Então, todo ser vivo, ele é formado por células, tá? Células, então, é a menor unidade estrutural que vai formar um ser vivo. As células, pessoal, elas conseguem sozinhas realizar algumas funções que o nosso organismo realiza. Então, por exemplo, o nosso organismo ele consegue respirar, fazer a digestão, crescer e se reproduzir. As células sozinhas também conseguem realizar essas funções. É claro que contando com estruturas um pouco diferentes, tá certo? Quando a gente fala de células, a gente consegue classificar os indivíduos em dois grupos, tá? Então, o primeiro grupo é aqueles que nós encontramos, todos os indivíduos que são formados por uma única célula. Como exemplo, a bactéria e os protozoários. E aí, quando nós temos um grupo de indivíduos que é formado por uma única célula, nós chamamos esse grupo de unicelulares. Agora, quando nós encontramos indivíduos como plantas, animais e a maior parte dos fungos, que são formados por diversas células, nós temos então o grupo dos seres multicelulares. As células, minha gente, elas possuem uma variedade muito grande de formas, né? De formatos diferentes, de tamanhos diferentes. E cada forma, cada formato vai estar associado à função que ela vai exercer dentro do organismo, tá? E aí coloquei aqui só para vocês terem uma noção desse formato que eu estou falando que as células possuem. Então, percebam aqui como é o formato de uma ameba, que é um protozoário, tá? Aqui é um indivíduo, então, portanto, é um ser unicelular. Aqui, no caso, são células vegetais.
Percebam ó, em verdinho os cloroplastos, né? Onde estão a clorofila, onde está a clorofila. Aqui é uma planta, são células vegetais de uma planta aquática chamada eclódia. E aqui nós temos a imagem de uma célula de um embrião. Depois que o espermatozoide se une ao óvulo, né, eles vão se fecundarem, eles vão se unir e vai formar o embrião. E desse embrião, ó, que seria uma única célula, ela começa a sofrer divisões em várias outras células até formar, né, o indivíduo, o feto, né, o bebê. Temos aqui a imagem, então, de uma célula e todas as suas organelas, para a gente falar um pouquinho da função de cada uma delas. Então, minha gente, percebam que nessa imagem nós temos vários desenhos. Cada desenho é uma organela e cada organela tem o seu nome e tem a sua função, tá bom? Então, vou citar alguns aqui para vocês. Começando ó, de fora para dentro da célula, nós vamos começar com a membrana plasmática. A membrana plasmática, gente, é como se fosse uma pele muito fininha e é ela que vai fazer ó, o formato da célula, ela vai delimitar a célula, tá? Então, é essa membrana que vai fazer o formato, o desenho da célula. E é essa membrana plasmática também que vai selecionar o que vai entrar de fora da célula para o interior celular e o que vai sair do meio intracelular para o meio extracelular. Então, ela é uma membrana seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Percebam que em toda a dimensão da célula, ó, nós temos uma cor azul. Essa cor azul está representando o citoplasma. Esse citoplasma é como se fosse um gel, ele é uma substância gelatinosa, a função desse citoplasma é manter toda a organela no seu lugar. Tá? Quietinha, arrumadinha, colocando ordem em toda a célula. Depois nós temos essa estrutura em roxo aqui, ó, circular, denominada núcleo. E dentro do núcleo, percebam aqui ó, um roxinho mais escuro, que é o nosso material genético. Esse material genético ele é formado por duas estruturas, o DNA e o RNA. Esse, então, material genético é onde vai estar contido todas as nossas características que vieram lá, que se somaram do gameta masculino do pai com o gameta feminino da mãe, tá? Então, eles vão se unir, eles se uniram, juntaram o material genético e aí, então, formaram as nossas células. E, então, ele fica armazenado dentro do núcleo celular. Depois, nós temos a mitocôndria, cuja função da mitocôndria é realizar a respiração celular. Nessa respiração celular, eu vou precisar de dois ingredientes básicos aí, o oxigênio que nós inspiramos e os nutrientes que foram absorvidos lá dos alimentos. Quando oxigênio e nutrientes se juntam, acontece uma reação química e gera então um produto chamado energia, que vai fazer com que a célula funcione e vai fazer também fazer com que o nosso organismo como um todo também funcione. Depois nós temos os lisossomos, tá? Essa organela ela está relacionada com a digestão celular. Dentro desse lisossomo eu vou encontrar uma substância enzimática. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra enzima, lembra que é uma substância que tem a capacidade de pegar uma molécula grande, tá? uma molécula grande e quebrar ela em pedacinhos menores. E aí facilita, né? Pedaços menores facilitam com que outras estruturas celulares possam fazer a utilização, tá? Depois aqui o complexo golgiense, aqui ó, é toda essa estrutura. Esse complexo golgiense é onde vai ficar armazenado, né? E é onde vai acontecer também a separação das substâncias que são produzidas dentro da célula. Então, ela fica armazenada dentro do complexo golgiense. Depois, nós temos o retículo endoplasmático. Esse retículo ele é um conjunto, né? Uma rede de canais por onde as substâncias são transportadas por dentro da célula. E também pode acontecer a produção de proteínas e de lipídios. E também existe esses grãozinhos menores, que são os
ribossomos. Os ribossomos, eles têm a função de produzir as proteínas. E as proteínas são muito importantes, né, para o nosso organismo, porque ela é a base construtora de praticamente tudo que existe no nosso organismo, tá? Então, minha gente, é basicamente essa a formação, né, a formação estrutural que nós encontramos em uma célula. E agora a gente precisa entender como que a gente classifica essas células, porque elas não são iguais, né, de um indivíduo para outro. Então, percebam o seguinte, eu usei aqui a imagem anterior, que é de uma célula animal, e aqui eu tenho uma célula vegetal. Então, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Aqui na célula animal, eu comentei com vocês que existe uma organela chamada núcleo e que esse núcleo ele vai guardar o material genético, né, que é a joia preciosa da célula. Aqui na célula vegetal, também existe o núcleo e aqui dentro armazenado o material genético. Quando eu tenho uma célula que possui núcleo e que está armazenando material genético, eu classifico esse tipo de célula como célula eucariótica. Então, todos os organismos que possuem células eucarióticas são denominados seres eucariontes, ok? Percebam que nessa outra célula, aqui é uma bactéria, tá? Chama a atenção de vocês, ela também possui membrana plasmática, ela também possui citoplasma, também possui ribossomos, tá? E o diferencial aqui é como o DNA está na célula da bactéria. Não existe núcleo aqui, o material está jogado no citoplasma, certo? Ele não está guardado em lugar algum, ele simplesmente está misturado com o citoplasma. Então, quando eu tenho uma célula que não tem núcleo, que o material genético está jogado no citoplasma, eu classifico esse tipo de célula como procariótica. E todos os indivíduos que possuem células procarióticas são seres procariontes, beleza? E eu não posso falar para vocês de células sem falar do instrumento, né, que ajudou e que permitiu que nós pudéssemos conhecer a estrutura, a menor estrutura que forma o nosso organismo, tá? Que é o microscópio. Microscópio, minha gente, nada mais é que um instrumento formado, né, por uma parte de metal e por lentes, como a lente dos nossos óculos, tá? Uma sobre a outra, que tem a capacidade de ampliar a imagem um monte de vezes, ok? Então, o primeiro microscópio que foi desenvolvido foi lá por volta de 1595, pelos holandeses chamados Hans e Zacarias Janssen, é o pai e o filho, tá? Eles desenvolveram esse equipamento que permitia ampliar a imagem. Muito tempo depois aparece um outro cara chamado Robert Hooke, também pegou o microscópio que já existia, né? Aperfeiçoou, formou, né? Deu um outro desenho, deu uma repaginada nesse microscópio, e aí ele ele foi tentando observar várias estruturas, até que ele fez um corte num pedacinho de cortiça. Para quem não sabe, cortiça é a rolha, né, que a gente tampa vidros. E aí ele, analisando esse pedaço de cortiça, ele viu que chegou nesse desenho aqui, ó, uma estrutura cheia de buraquinhos. Essa estrutura é muito parecida com favo de mel. Vocês já viram um favo de mel, que é todo cheio de buraquinhos? Então, e aí ele deu um nome para essa estrutura de poros. Depois, esse poros significa aí, né, lá no sentido da palavra, célula. E aí de célula foi indo até que chegou na palavra célula, tá? Então aí célula, a palavra célula vem dessa imagem que o Hooke analisou num pedaço de cortiça. Mais tarde, um pouco, surge um outro cara chamado Leeuwenhoek,
e ele cria esse outro tipo de microscópio, ó. E aí ele consegue, é um microscópio um pouco menor, e ele consegue então chegar aí ele consegue enxergar a estrutura de uma bactéria, tá? Entre outras coisas. Depois, lá em 1950, né, surge então o primeiro microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico, gente, ele já é muito mais sofisticado, muito mais moderno e é o que nós temos hoje em dia, tá? Esse microscópio ele permite ampliar uma imagem até 500 vezes. Então, a gente consegue analisar uma estrutura, por exemplo, de um vírus que é muito pequenininha, que é microscópica e muito pequena, tá? A gente só consegue, então, fazer essas análises, né, e descobrir esses seres porque a gente consegue ampliar, né, no microscópio eletrônico diversas vezes, ok? E esse tipo de instrumento, então, ele é muito importante porque ajuda, né, no estudo aí do material genético, dos cromossomos, do DNA, de todas as formas de vida. Então, para a biologia celular, é um instrumento de muita importância, tá certo? E foi através dele que houve, né, o descobrimento aí que todos os seres vivos são formados por células, ok? É isso. Terminamos por hoje e até a próxima.